Vice de futebol Marcos Braz não desiste e mantém o otimismo por Ângelo no Flamengo. Clube estipula prazo para a chegada de Matheus Uribe ao Rio, caso partes concretizem acordo. Correntes políticas da Gávea fazem pressão por retorno de Jorge Jesus. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Olha, o Flamengo continua tentando a contratação do atacante Ângelo dos Santos. A proposta ainda está na mesa do clube e também nas mãos do atleta. O Marcos Braz foi perguntado sobre essa situação pelo jornalista Vene Casagrande e o Braz respondeu o seguinte: sou brasileiro, não desisto nunca. O vice de futebol informou que um intermediário autorizado pelo clube continua falando com o Santos e o Flamengo mantém otimismo na contratação da promessa. Será que vale tudo isso? Esse empenho, essa dedicação, essa insistência na contratação do Ângelo? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. O Flamengo ainda não jogou a toalha, ainda não desistiu, e o Marcos Braz aí com essa jogada sempre nas negociações, né? Gelo no sangue e tudo mais, ele acredita, mantém otimismo e não vai desistir tão fácil, mesmo depois do jogador vir a público através de uma nota oficial dizendo aí, agradecendo ao Flamengo e dizendo que ia continuar no Santos. O Braz continuou falando ao jornalista Vene Casagrande e garantiu que o Flamengo não está perto de fechar a contratação do colombiano Matheus Uribe, informando, né, que é uma negociação muito difícil. E o Braz disse o seguinte: se tivesse próximo, eu não estaria aqui no Rio de Janeiro, estaria lá em Porto, fechando a contratação desse atleta. Vale lembrar que essa é uma característica muito utilizada pelo Marcos Braz. Ele jamais chegou e disse assim: olha, tá tudo certo, o clube vai anunciar daqui a pouco, já acertamos, né? Isso aí é de praxe, né? Desconversar, falar que tá difícil a contratação, que é uma negociação complicada, tudo isso faz parte aí do jogo, né? O dirigente negar aí conversas, negar que tá avançado, negar que vai contratar, mas realmente o Flamengo tem sim o interesse, o Flamengo já apresentou a proposta, o jogador gostou da proposta, só que está acontecendo um outro problema, e eu vou trazer a partir de agora. O colombiano de 31 anos, Matheus Uribe, ele pode defender as cores do Flamengo ainda nesta temporada, mas não agora. O Flamengo queria o colombiano quanto antes, né? Mas ele vai precisar aí ficar alguns meses em solo europeu. Isso porque o atleta terá que cumprir o contrato com o Porto, né? Não tem como sair antes do tempo de contrato, até porque o Flamengo não vai gastar dinheiro com o Porto. O contrato dele encerra agora em julho. E aí o Flamengo aguarda esse prazo e aí ele viria na metade da temporada. O clube rubro-negro até tentou aí convencer, né, o atleta de ser liberado antes, mas aí não teve conversa, essa liberação antecipada, né? Como o Flamengo tentou com o Boca Juniors liberar lá o goleiro Agostinho Rossi. É um caso muito parecido. O Flamengo vai no jogador, acerta as bases salariais, todos os detalhes aí do contrato, tempo, luva, enfim. E aí, quando o jogador diz o sim, tudo bem. A diferença do Uribe para o Agostinho Rossi é que o Rossi assinou um pré-contrato de trabalho com o Flamengo.
O Matheus Uribe ainda não, mas sinalizou positivamente a proposta do rubro-negro. O Flamengo e o colombiano chegaram a ver aí como possível, né, essa liberação antes do prazo, após a eliminação do Porto. Quando o Porto foi eliminado para a Inter de Milão, o Flamengo achou que o clube português iria liberar de forma antecipada o volante colombiano. Só que ele é titular lá no Porto. E aí o Porto tem o direito, né, que ele cumpra o contrato até aí o meio do ano. Então, ele ainda faz parte dos planos da equipe portuguesa e o Flamengo terá que aguardar. Mas o clube já está aí estipulando, né, um prazo, caso as partes acertem tudo, aí ele deve vir no meio do ano, assim como o goleiro Agustín Rossi. Lembrando que o Flamengo precisa logo, né, de um jogador para a posição. Deixa aí nos comentários. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de política aqui. Eu não gosto muito, mas o Flamengo já vive aí internamente períodos de eleição, né? A eleição é só daqui a 1 ano e meio. O Landim não pode concorrer novamente, né? Já ganhou aí 2 vezes, foi eleito 2 vezes e agora vai precisar lançar aí um candidato da situação. Só que tem também o candidato da oposição. E na Gávea existem várias correntes políticas, vários grupos. A informação da colega Raíssa Simplício, da Goal, existem correntes políticas da Gávea que fazem pressão para que o Flamengo contrate Jorge Jesus de volta. Nos últimos tempos, Jorge Jesus se aproximou de algumas figuras políticas antigas do clube que pressionam para trazer o técnico. Em contrapartida, o departamento de futebol, que está a alguns quilômetros de distância, né, entre a Gávea e o CT Jorge Elal, Ninho do Urubu, que fica ali na área de Vargem Grande, o departamento de futebol do Flamengo ainda acredita no trabalho do Vitor Pereira e acha que ele vai render bons frutos. Tudo depende do que acontecerá no Campeonato Carioca. Quando a gente diz departamento de futebol, é única e exclusivamente o Marcos Braz. É o Braz que segura tudo. O Braz segura a peteca lá, né? Assim como em outros casos, quando treinadores estavam balançados, o Braz colocou aí, se colocou à disposição para ir junto. Teve a questão lá do Rogério Ceni, ele falou que se o Rogério Ceni pulasse do avião, ele pularia junto e tal. Enfim, e entre outras situações que ocorreram de treinadores que estavam aí já quase demitidos, né? É a situação do Vitor Pereira. Essa vitória do Vasco deu uma certa tranquilidade, mas a diretoria fará aí uma reavaliação após o Campeonato Carioca. E a gente continua sempre com a mesma informação. Não mudou nada. Isso aí é definitivo. Se o Flamengo vencer o Campeonato Carioca, o Vitor Pereira está mantido. Se o Flamengo não vencer o Campeonato Carioca, é rua. Então, algumas correntes políticas da Gávea já fazem pressão para o retorno do técnico Jorge Jesus, que encerra o seu contrato em maio com os turcos. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, porque a sua opinião aqui é o que importa. É o mais importante, a opinião do torcedor rubro-negro. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão Malvadão, rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que está em preparação para esse clássico de domingo, é o jogo da volta. O Flamengo tem a vantagem do empate no jogo, porque venceu o primeiro jogo por 3-2. E tem até uma curiosidade, né? Uma estatística boa. Em jogos mata-mata, no primeiro, sempre que o Flamengo venceu o Vasco, o Flamengo não perdeu o segundo. Então, isso aí é uma estatística, né? É um fato e é uma boa notícia aí para o torcedor rubro-negro, para a gente embalar cada vez mais e conquistar essa vaga para a final do Campeonato Carioca. Tá rolando a nossa segunda ação lá no Clube do Rafla, hein? Se eu fosse você, eu iria agora, clicaria aí nesse link, tá aqui na descrição e também no comentário fixado. Estamos chegando a 80% e a qualquer momento nas nossas redes nós vamos anunciar a data e o horário do sorteio que vai acontecer pela Loteria Federal. Gente, estamos falando de um iPhone 14 ou 5 mil no Pix, que pode ajudar muito você. E vários mantos do Mengão. Segundo, terceiro, quarto, quinto prêmio vai ganhar aí uma camisa do Flamengo. Sorteio pela Loteria Federal. Então, participe. Quem sabe você não tá com sorte, hein? Vai deixar passar? É a segunda ação do Clube do Rafla. Clica aí no link
vamos com tudo, bate no peito. Isso aqui é Flamengo. Valeu!